Como vai você, inscrito aqui neste canal da Primeira Igreja Batista na cidade de Ilhéus? Muito obrigado pela sua presença e pela confiança. Obrigado pela sua inscrição. Se você está aqui e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho, libere as notificações, todas as notificações, para que você possa receber os vídeos que são adicionados. Foi adicionado aí os vídeos do capítulo 1, 2 e 3 do livro de Eclesiastes. Também um outro estudo foi adicionado, o capítulo 1 do estudo de Atos dos Apóstolos. Mas hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Salomão está refletindo sobre a vida. E ele dá um tom pessimista a este livro, e este capítulo 4 começa de uma forma pesada sobre esse tom pessimista em Eclesiastes. Salomão começa já dizendo: olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores e eles não têm consolador. Parece uma ideia política, uma ideia daqueles que dominam sobre os mais pobres. E de fato é difícil. A opressão daqueles que dominam é uma opressão que mata, é uma opressão que faz com que a cabeça daqueles que estão oprimidos fiquem cada vez mais apertadas e o coração cada vez mais triste, e o pessimismo tomando conta do coração e da vida destes. A palavra de Salomão é dada exatamente porque o conhecimento e a sabedoria revela para Salomão a opressão da vida, a opressão do viver. Ele descobre a cada dia como é difícil, como é complicado viver, como ele coloca no outro capítulo, como ele diz que o peso que Deus dá, o peso de viver. Essa palavra às vezes é traduzida como calúnia, e de fato viver uma calúnia é viver uma opressão completa. É lutar contra a mentira no lugar de uma verdade. Salomão, no verso 2 e 3, nos lembra Jó. Quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. No verso 2 e 3 ele diz: por isso considerei os mortos mais felizes do que os que ainda vivem. E ele complica um pouquinho a coisa, ele piora um pouco. Ele diz: e mais feliz do que ambos, do que aquele que vive, do que aquele que morreu, é aquele que não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. É mais cômodo falar mal da vida do que vencer a opressão e vencer o pessimismo com o otimismo. Só venceremos a opressão e o pessimismo com muito otimismo, com ânimo. E nós ouvimos a Bíblia constantemente nos ensinar: tem de bom ânimo. Nós lemos o texto nos ensinar: o Espírito de Deus anima aqueles que o têm. O tempo também é trabalhado aqui no capítulo 4 deste livro de Eclesiastes. É interessante falar sobre o tempo, porque é algo que mais foi mexido na vida da humanidade nos últimos dias. Cada dia parecia que a gente tinha menos tempo para fazer as coisas. Estavam nos encurralando, parecíamos aqueles escravos lá no Egito, o povo hebreu. Quanto mais Moisés trabalhava na vida de Faraó para que aquele povo saísse do Egito para ir adorar, mais Faraó colocava trabalho, diminuindo o seu tempo até para pensar, quanto mais para adorar. Esta ideia estava acontecendo nos últimos tempos, nos últimos dias. Salomão fala sobre isso. No verso 6 ele diz assim: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias às custas de muito trabalho e de perseguir o vento. Ele coloca esta ideia de trabalhar demais, não de trabalhar demais, ou seja, de gastar todo o tempo da vida trabalhando. Ele coloca como algo que é ilusão. Lembra-se quando a parábola diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem és?
A gente gasta o tempo com tantas coisas, com tanto trabalho, tentando correr atrás de riqueza e não nos sobra tempo sequer para conseguir usufruir do fruto do nosso trabalho. E ele fala todo o tempo sobre o fruto do trabalho. O tempo é um problema desde os dias de Salomão. Acontece também esse problema nos nossos dias e parece que esta maldição, vamos dizer assim, isto que recaiu sobre a humanidade recentemente, esta virose que parece ser uma maldição, chega como uma bênção para que muitos tenham tempo para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, até mesmo para ler a Bíblia, para preparar sermões, para ler novos livros, para ter um tempinho com os familiares. Como a gente tem descoberto coisas diferentes exatamente porque estamos administrando melhor o tempo dentro das nossas casas. A quarentena está trazendo esta bênção para nós. Estão nos enchendo de trabalho e não nos sobra tempo para o Senhor e para a família. E agora a gente consegue tempo para o Senhor, tempo para a família, tempo de sobra para muitas coisas. Já estamos sentindo dificuldade de ficar nesta quarentena. O ponto alto deste capítulo alto, nesta visão deste pobre pastor, é exatamente o verso 8, quando ele diz: e o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com a riqueza, e ele não pergunta: para quem estou trabalhando? Por que não desfruto de nada? Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Salomão chega ao entendimento que a riqueza não traz satisfação. Mas muito mais do que isso, quanto mais se trabalha para ficar rico, parece que é exatamente a ideia de ficar rico que é um vício no coração do homem, e ele toma todo o tempo da sua vida correndo atrás do vento, ou seja, trabalhando tanto para absolutamente nada. Mas é muito interessante ele perceber que há um tempo determinado para cada coisa, lá no capítulo 3, e aqui no capítulo 4 ele trabalhar a ideia do tempo na distribuição das coisas da vida e não gastar todo o tempo apenas com o trabalho. E aí o que é mais interessante do capítulo 4 é que ele está falando do tempo, do trabalho, da opressão, e ele vai entrar em um tema que combina plenamente com tudo isso, que é o tema família. Vejam que o verso 9 ele diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Usufruirmos dos relacionamentos, usufruirmos uns dos outros, porque ele diz no verso 10: pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. A gente ficou sabendo de alguns relatos tristes na Europa, de velhinhos que estavam vivendo só, ou que eram viúvos, ou que os seus casamentos tinham sido destruídos, e alguns deles, por conta da quarentena, acabaram também adquirindo este vírus e morrendo sozinhos em suas casas, e quando foram encontrados já sem vida. É o que o texto está dizendo aqui: pois se um cair, o outro levantará seu companheiro, mais pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante, sequer que avise da sua dificuldade de queda. Também, se dormirem dois juntos, ficarão aquecidos, mas como um só poderá aquecer-se. Aquele que gosta de piadas podia dizer assim: um bom cobertor. Não está falando de frio, não está falando de estação, não está falando disso, está falando de aquecimento de coração, está falando de relacionamento, e nós precisamos aprender a amar os relacionamentos. A vida em família, no verso 9,
nós devemos cuidar uns dos outros, nós nascemos para cuidar uns dos outros. E aí me faz lembrar os 25 mandamentos recíprocos que tem na palavra de Deus no Novo Testamento, que começa com um novo mandamento que é amar o outro. Amar o outro é necessário. Amar ao próximo já era um mandamento. Amem uns aos outros é o novo mandamento. Amar a igreja, precisa amar a igreja, precisa compreender isso. Outro texto que me vem à mente é o capítulo 58 de Isaías, quando diz: se abrires a tua alma ao faminto, se suprir a necessidade do aflito, aí a tua luz brilhará nas trevas e o teu iluminar, a tua luz será como o meio-dia. Nós precisamos aprender a nos relacionar, precisamos aprender com Salomão como o mundo nos traz opressão, como a vida nos traz opressão, mas como ela fica mais bonita quando nós compreendemos que temos que administrar melhor o tempo e administrar melhor os relacionamentos. Precisamos nos relacionar melhor com as pessoas. No verso 13, Salomão parece fazer referência a si mesmo, em tempos diferentes. Ele diz: melhor é um rapaz pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais correção. Parece que ele está falando de si quando era um rapaz ainda sábio, mas muito novo, talvez considerando-se ainda não bem sucedido, portanto, usando a palavra pobre, e agora um rei velho e insensato que não aceita correção. Mas independente disso, Salomão está falando da sabedoria, e da sabedoria independente da experiência ou da idade que tem. Ele fala no verso 15: percebi que todos os que viviam debaixo do sol seguiam o rapaz, o sucessor do rei. O número dos que o seguiam, o verso 16 diz, era incontável. Mesmo assim, os que vieram depois dele não ficaram satisfeitos com ele. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Uma coisa que a gente consegue perceber é que não há unanimidade para ninguém. Já dizia alguém: toda unanimidade é burra. O poeta já dizia isso muito bem. E de fato, toda unanimidade é burra. Por isso Salomão também não era unânime, o próprio Jesus não foi unânime. Deus, na sua sublime sabedoria e na sua sublime grandeza, também não é uma unanimidade no mundo. Às vezes nós queremos ser unanimidade, às vezes nos desanimamos por causa disso, porque queremos ser unanimidade. Agora, eu deixei para o final o que está no versículo 4, porque como Salomão começa com um tom muito pessimista, e ele vai trabalhar uma ideia aí de tempo e de opressão e de como administrar o tempo e os relacionamentos. O verso 4 diz assim: também vi que todo o trabalho, todo o êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão e perseguir o vento. Parece que Salomão está dizendo que não há sucesso, não há ninguém bem sucedido se não houver inveja e ciúme. Isso é uma motivação muito ruim para o sucesso de qualquer pessoa. Ele pode estar dizendo também que todos aqueles que têm sucesso não se preocupem, porque é inevitável a inveja e o ciúme. Entretanto, devemos ter, como cristãos, como pessoas de Deus, como pessoas que têm a sabedoria divina, que buscam a sabedoria divina, que têm a palavra de Deus no coração e mente, devemos saber que a motivação para ser bem-sucedido é outra. A motivação é ter os feitos nas mãos de Deus, e Salomão vai falar sobre isso muito bem. O segredo do bem-sucedido é a confiança, é a fé, é a confiança plena no Deus que pode fazer. Este é o capítulo 4 de Eclesiastes, que nos ensina, Salomão nos ensinando sobre a opressão do mundo, sobre a opressão da vida, como devemos administrar o tempo,
Devemos trabalhar, mas não devemos trabalhar demais. Devemos trabalhar o tempo para que a gente possa se relacionar melhor com as pessoas. É melhor o relacionamento porque é melhor serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta. Ele vai trabalhar toda a ideia da união, toda a ideia da unidade, toda a ideia da força, usando o todo com a força de cada parte. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja, que o Senhor abençoe a sua vida. Se você está passando e não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho e libere as notificações. Dê seu like ou seu dislike se você não gostou. Até a próxima e um grande abraço.